Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013. A resposta está no ar com as seguintes manchetes. No Brasil, Folha de São Paulo. Governo prepara nova banda larga para 2014. Agora São Paulo. Saiba ganhar mais, atrasados na revisão dos auxílios do INSS. O Estado de São Paulo. Caixa e Banco do Brasil vão disputar com o BNDES empréstimo para as concessões. O Globo. Tragédia de Santa Maria. Até capitais ignoram o número de boates. O Valor Econômico de Porto Alegre. Certidão cria corrida para pagar dívidas trabalhistas. Correio Brasiliense. Tragédia em Santa Maria. Fiscalização fecha 26 bares e boates no Distrito Federal. Estado de Minas. Aprovado, mas ainda há o que corrigir na tabela do imposto de renda. O 0 Hora de Porto Alegre. Sem plano, boate nunca deveria ter sido aberta. O Brasil Econômico. BNDES deve negar pedido da Companhia Siderúrgica Nacional de 4 bi para a compra da CSA. E os jornais internacionais dizem assim, o Washington Post nos Estados Unidos, governo planeja rede grátis e abrangente de internet sem fio. É o País na Espanha, PSOE pede demissão de Rajoy em plena crise política. O Clarim da Argentina, ajuste atinge também salários de menor poder aquisitivo. No Paraguai, o candidato favorito morre em acidente de avião. Aqui no Paraná, a Folha de Londrina diz, vereadores confundem função com assistencialismo. O Jornal de Londrina, vereadores voltam ao trabalho com lista numerosa de temas para resolver. Diário de Maringá, chuva derruba árvores e muros de residências e desabam. Aqui em Londrina, até postos de combustíveis teve a sua estrutura desabada. A Gazeta do Povo da capital, deputados paranaenses gastam 18,7% a mais em ano de eleição. Também, nesta edição, uma entrevista ao vivo com o vereador do PTB, Paulo Soares. Também, nesta edição, no esporte, o Neymar brilha no encontro com Ganso. E o Santos vence. E o Londrina só fica no empate. O professor Alessio Lima vai comentar tudo sobre o esporte. Também uma entrevista ao vivo com o jogador Serginho da categoria de base do Corinthians. O ato gera o fato e o fato vira notícia. Está no ar a resposta. O governo federal prepara uma nova banda larga para 2014. A banda larga nossa aqui do Brasil, há tempos atrás, saiu uma matéria nos jornais nacionais, ela é mais lenta do que a internet do Haiti. Então, foi privatizado a telefonia, foi feito concessões, o BNDES colocou dinheiro nessas empresas concessionárias, então está mais do que na hora do governo cobrar uma internet mais rápida. Até porque o tempo é dinheiro. Às vezes você clica para entrar numa página, fica girando ali 15, 20 minutos e não entra, porque a internet é muito lenta. Na política, a Folha de Londrina trouxe uma matéria em que vereadores confundem assistencialismo com a função parlamentar. Professor Lima, que o assistencialismo
é a forma de fazer voto. Só que não pode também o parlamentar permanecer o tempo todo em campanha. Então tem que saber separar a época de campanha e a época de trabalho. Agora acabou a campanha é só daqui 4 anos. Outros já começam a fazer campanha para deputado estadual, quer dizer, estão sempre envolvidos. Então, vereador não é ser assistente social. Vereador é legislar, fazer lei no princípio da isonomia, que não favoreça um e desfavoreça outro, pelo bem de todos, usando também o princípio da publicidade e do bem de todos, do poder de império que o poder público tem. Então, os senhores vereadores de todo o Paraná e do Brasil, né, preste atenção, a campanha eleitoral acabou ano passado. Voltam às casas legislativas, é hora de pautar as reuniões e criar o grande debate para que o Brasil possa avançar e não ficar num atraso. Também ainda sobre política, as redes sociais criticam a entrada, a vitória de Renan Calheiros no Congresso Nacional. A vitória de Renan Calheiros como presidente do Senado. Ele já esteve na presidência, teve que renunciar devido a inúmeras denúncias. Na sexta-feira aconteceu a eleição, o senador Pedro Simão do Rio Grande do Sul discursou duramente, dizendo que é uma vergonha para o Senado, para aquela casa, ter uma eleição onde referendaram pelo voto Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, como presidente do Senado. Quarta-feira, parece que o Ministério Público Federal já ia protocolar uma ação de improbidade administrativa contra Renan Calheiros. O clientismo continua forte no Congresso Nacional. Se não bastasse isso, hoje também tem eleição na Câmara dos Deputados. O candidato governista do PMDB também é outro que está com quilos de papéis, de processo, de denúncia contra ele. Então eu acho que nós, como a gente já disse aqui, pode-se gostar de futebol, de carnaval, de tudo, mas temos que se interessar pela política, por aqueles que definem o destino de nossa gente, de nossas vidas, de nossos filhos, os remédios no posto de saúde. Também choveu forte ontem em Londrina e em todo o Paraná, em Maringá, Londrina, Cornélio Procópio. Londrina, por exemplo, alguns postos de gasolina não aguentou o tamanho, a quantidade de chuva e vieram a desabar alguns postos de gasolina. Casas em Maringá caíram o muro, também perderam o telhado, saiu. Então, a chuva, que é muito boa, que os nordestinos tanto desejariam ter, ela trouxe alguns transtornos. Mas ainda é melhor ter chuva do que não ter, porque a chuva é riqueza, faz as nascentes ter água, faz a plantação produzir, a soja está bonita, o milho, a nossa região, nosso estado vai ter uma boa safra. A resposta volta em 1 minuto com as notícias do esporte. Dilma Rousseff está no Paraná esta semana. Hoje, por exemplo, ela tem um encontro com o governador Beto Richa. E no esporte, o destaque desse fim de semana nos principais jornais da imprensa foi a reinauguração do Mineirão, que estava parado há mais de 2 anos, interditado. As obras dele colocaram numa condição para receber a Copa do Mundo, Copa das Confederações. Em nossos estúdios já está aqui o professor Arécio Lima, o mestre do esporte, que sabe tudo sobre esporte. Boa tarde, professor Arécio. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde também, região. Realmente... Os mineiros estão comendo queijo de alegria. Todo mundo alegre lá, que o estádio realmente ficou bonito, né? Uma estrutura boa. É aquele negócio, o dinheiro está fluindo bem lá pro lado da turma lá de Minas.
E o time também, o time está começando a ser reestruturado e conseguindo bons resultados. E aqui em Londrina, nós tivemos aí no final de semana, não foi muito bom. A torcida de Londrina está meio triste, uma vez que o Londrina só conseguiu um empate dentro do estado do Café, Sebastião. Pois é, professor Arécio Lima. O Tubarão vai engolindo todos, vai engolindo. Aí de repente parece aquelas estradas que sobe, desce, e parece que o Londrina pegou a estrada agora reta, né? Deu uma descida, uma declinada lá em Curitiba, Paraná Clube, e agora parece que começou a pegar uma estrada reta. Será que tem perigo dele voltar? Ele vai voltar a subir ou vai voltar a descer? Vamos esperar mais uns dias para ver o que vai acontecer, né? A verdade é a seguinte, a gente tem que sempre estar pensando positivo, que as coisas vão dar certo, né, Sebastião? A gente gosta do Londrina, a gente torce pro Londrina, mas também precisa, né? Parece que não sei o que acontece, todo campeonato vai, daqui a pouco começa... Morre na praia. Morre na praia. A gente vai falar ainda sobre o Tubarão, ainda nessa edição. E os compadres, Pato e, Ganso e Neymar, se encontraram ontem? Ontem foi o jogo São Paulo e Santos, onde o Santos, mais uma vez com o seu atleta Neymar, brilhou em campo, sobressaiu sobre os outros. Foi um jogo de compadre ou de adversário? No início, aquele abraço, eles são muito amigos, né? O Ganso e o Neymar. Mas na hora do vamos ver, só deu Neymar. Ele realmente faz a diferença. O time do Santos está muito contente com ele. Tanto é que ele não deixou ainda o Santos, porque ele está tendo um apoio muito grande, tanto a nível de patrocínio como salário lá em Santos. E ele tem retribuído isso para o Santos, né, Sebastião? Você vê que como o jogo de ontem, ele desequilibrou, ele puxou o jogo para cima, foi para cima e ganhou do São Paulo. Ali o pessoal está até falando que é Neymar 3, São Paulo 1. Mas ele tem o Miralles ajudou ele bastante, né? Assim, ele parece que se encontrou, ele e o Miralles se encontraram no meio de campo. Na verdade é o seguinte, o Neymar joga mais solto, o Miralles lá na frente, e é um atacante matador, né? Foi uma jogada boa do Muricy. Muito boa, ele se coloca bem, e o Neymar faz uns toques bons, passa a bola, o Miralles se coloca muito bem e acaba fazendo mesmo. Ele é realmente um atacante muito bom, tanto o Neymar como o Santos estão muito bem contentes com ele. E o nome nem sempre denota o que a pessoa é. Prova disso é que o pato, que é um animal lento, lerdo, uma ave, né, que tem dificuldade em voar até em andar, mas não foi isso que aconteceu com o Pato na estreia do Corinthians, Lima. Exato. E o Pato entrou e fez o gol. De Pato só o nome. Ele joga muito bem. Devia ser águia, então, não Pato. Todas as vezes que ele estreia, ele tem feito gol. E o pessoal do Corinthians está se empenhando ao máximo, dando condições para ele voltar à forma física. E logo também vai ser um dos atacantes mais bem prestigiados aqui no Brasil, porque ele sabe se colocar também, puxa o jogo e vai ser um grande jogador para a equipe do Corinthians. Você acha que ele jogar longe do Neymar, ele se sentiu mais à vontade, aquela cumplicidade? Qual a relação que você vê nisso? Não, na verdade o Pato veio de um time lá da Europa, né? E ele veio para jogar no Corinthians para tentar suprir aquela vaga que era do Ronaldo. E o time do Corinthians está aos pouquinhos lançando ele está pegando condições físicas, mas a gente sabe que é um grande jogador e vai sobressair, já ele vai estar em condições físicas boas e vai ser um grande jogador para o Corinthians. Já no próximo bloco, nós vamos falar ainda mais sobre o Tubarão e o último relapso do esporte com o professor Aécio Lima. A resposta volta em instantes. Boa tarde.
falando para o pessoal de Cambé novamente que agora já voltaram de férias os clubes sociais, tanto de Londrina e Cambé, e está bombando as aulas de academia, nos clubes, o pessoal retorna às escolinhas de vôlei, futebol de salão, futebol, e as crianças agora, daqui uns dias, já vão começar as aulas, para alívio de alguns pais, né? Porque tem crianças, tem 3, 4, 5 crianças na mesma casa, não é fácil os pais cuidarem. E tem atividade esportiva, aí já vai um pouco para o clube, para a academia, para a natação, dá um fôlego nos pais e nos avós. Voltando também a falar sobre educação, que no dia 18 retorna às aulas, tanto em Cambé como em Londrina, e aqui em Cambé tem 6.350 alunos para iniciarem as aulas, e quem cuida dessa parte de educação aqui em Cambé é a Cláudia Pascoal, secretária do município. Inclusive nós estamos para fazer uma entrevista com ela semana que vem, e aí vocês vão ter um total de como é que está realizando os projetos das escolas, dos municípios, e quanto à educação também. E voltando também a falar do nosso Tubarão, não foi bem ontem no Estádio do Café e só conseguiu um empate frente ao Arapongas. É aquilo que a gente estava conversando. O pessoal pensa porque o Londrina está com 6-1, fez outra goleada no outro jogo, acha que vai ser assim até o final do campeonato. E não é por aí, né, Sebastião? Aquele negócio do já ganhou, né? Sem eleição, em futebol, não funciona. Autoconfiança. E chega em campo é 11 contra 11, aí a coisa pega. Cada jogo é um jogo, cada situação é uma situação. Então, e o pessoal, a torcida do Londrina ficou meio desanimada, uns já querendo que dispensa o técnico do Londrina, tem aqueles já ficam falando que tem que dispensar jogador também, tal. Então o pessoal também só quer resultado positivo. Aí fica mais instável. Vai ficar trocando de técnico, de jogador. Exato. Aquela confiança. Nenhuma empresa, nenhum segmento que tem rotatividade de funcionário, de gerente, ganha confiança. Pode ver que empresa em bolsa de valor faz isso, que acontece, despenca as ações. A credibilidade. O time é igual. Mesma coisa do Londrina. Eu acho que, na minha opinião, esperar mais um pouco. Tem que ajustar as coisas, essa é verdade. O pessoal já ganhou, tá muita euforia, sabe? Não é por aí. E o time do Arapongas veio completinho, jogou esperando na hora certa, fez o gol na hora certa. E eu acho que é por aí, não é porque perdeu de conseguir um resultado dentro de casa aí positivo, que já tem que mandar o técnico embora, dispensar jogador, não é por aí. Vamos com calma, vamos esperar o próximo jogo, tá? O Londrina ainda está lá nas cabeças da pontuação, tá o Coxo Paraná Clube com 11 pontos, o Londrina está com 10 pontos, então vamos com calma, não adianta a torcida começar a fazer muita pressão não, que isso aí também não vai resolver nada. É verdade. Aproveitando para falar para você também que a inscrição sobre a excursão para São Paulo, do passeio e jogos lá em São Paulo, no mês de março ainda está aberta a inscrição. Para criança na faixa de 7 a 15 anos, onde as crianças vão passear em São Paulo, conhecer o estádio do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e fazer alguns jogos na modalidade de futsal e futebol. Quem tiver interesse, ligar no 8445-3189. E no próximo bloco nós vamos falar mais um pouco sobre o Tubarão. A resposta de volta ao vivo na TV Cambé. A gente está aqui com o vereador Paulo Soares, do PTB, vereador na cidade de Cambé. Boa tarde, vereador Paulo Soares, bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez a satisfação está aqui. Vereador pelo PTB. Pelo PTB. Além de você e o Enor Vidotti, tem mais algum vereador no PTB? Não, a nossa coligação era a Coligação Liberdade de Ação e nós elegemos 2 vereadores, Eliseu Vidotti e eu, ambos do PTB. Qual é a sua profissão, vereador? Olha, eu sou representante de vendas. Eu trabalho já há 2 anos e meio com a representação aí, atendendo mercados e padarias. Com isso você aprendeu a vender o seu nome para que o eleitor acreditasse em você. Sem dúvida isso colaborou. Esse contato que a gente tem no dia a dia com os comerciantes, a gente além de estar ampliando o nosso leque de amizades, o nosso leque de trabalho, a gente também está conversando, debatendo no dia a dia e sabendo um pouco mais sobre as questões do nosso município. Você foi eleito específico por uma região ou o voto foi plural, foi em toda a cidade?
Olha, Sebastião, Pelas contagens das urnas dá para saber. mais pelas ou menos. contagens das urnas, nós fazemos uma avaliação e a nossa votação maciça foi na região Novo Bandeirantes. Mas também fizemos uma quantidade boa de votos na região de Santa Amaro e Dona Rosa. Se Londrina pudesse votar, você teria que ter um pouco de Se voto Londrina lá. pudesse votar, a gente ia ter ampliado bem mais isso daí. É que não existe voto metropolitano. Não existe. Quem sabe no futuro próximo. Aí. Muda a legislação. Você é aliado do prefeito, independente ou oposição? Olha, nosso partido tem por entendimento, até porque nós compomos a coligação A Vitória do Povo, que reelegeu o prefeito João Pavinato. Então a gente tem esse entendimento e essa decisão partidária, o partido fechou questão, então nós fazemos parte de apoio à base do prefeito. Mas quando falo isso, eu gosto até um pouco de ser mais sistemático nesse sentido e dizer o seguinte: nós apoiamos o prefeito, mas nós pensamos Cambé. Aquilo que for bom para o município nós vamos votar e o que não for nós vamos debater. Mas o João tem boas intenções, eu acredito que nós não teremos problema em desenvolver o trabalho. Vou fazer uma pergunta que eu fiz para o deputado Gilberto Martins aqui na sexta-feira. A Constituição diz assim, que os poderes são independentes, porém harmônicos entre si. Né? No caso, o Legislativo, a Câmara de Vereadores de Cambé, ela realmente é independente ou ela é uma extensão do Executivo? Olha, Sebastião, na verdade eu tenho que ter muito cuidado para dizer isso, até porque na Câmara de Cambé e numa legislatura, e seja em qualquer Câmara... É uma crítica que está acontecendo desde semana passada, você é político, você deve ter acompanhado, com a eleição do Senado e da Câmara. Né? O senador Álvaro Dias diz que o Legislativo Federal, né, tudo bem que não é igual, mas ele diz que o Legislativo Federal não é um independente, ele é apenas uma extensão do Executivo. Então, é daí que eu me inspiro a pergunta. Ah, sim, tudo bem. Bom, falar pela Câmara de Cambé como um todo, eu não tenho nem condições de fazer essa declaração para você. Acho que cada vereador tem a sua linha de pensamento. Eu faço política partidária, porque o que as pessoas precisam entender, Sebastião, é que o mandato é do partido e não do vereador. E o partido, ele compõe coligações para eleger um prefeito, para eleger um governador, um presidente. Então, o que acontece muitas vezes é que essa aliança reflete do executivo no legislativo. Né? Então, daí-se que o Álvaro Dias deu essa entrevista. Agora, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, até porque eu acho um absurdo e uma aberração o Renan Calheiros ter sido eleito presidente do Senado. Né? Mas, cada um com as suas particularidades. Paulo Soares, você tocou num ponto importante. As pessoas votam no candidato, votam na pessoa, não votam no partido. Né? Todas as democracias, eu sempre digo o seguinte, não existe sistema de governo perfeito, mas o que mais aproxima os direitos do cidadão é a democracia. Né? Eu acho que, ainda, na minha opinião, é um dos melhores sistemas de governo. E, quanto ao votar, votam-se geralmente na pessoa. Né? Só que o correto é votar no partido, porque o projeto do partido, quem governa é o partido. Foi assim que é o princípio da criação de partidos e da democracia. Como você vê essa questão? Eu vejo essa questão no seguinte sentido: o partido por si só é composto por pessoas. Né? Então, quando você vota na pessoa, você tem que entender que o partido também é formado de pessoas. E o candidato, ele não se elege se ele não tiver toda uma conjuntura partidária que dê condições no que diz respeito à densidade eleitoral para ele conseguir alcançar a cadeira. Por isso que nós vemos assim, candidatos que fazem... E isso aconteceu comigo em 2008. Em 2008 eu fiz 934 votos para vereador em Cambé. E elegi o vereador com menos votos do que eu. Por quê? Porque o grupo, a coligação daquele vereador favoreceu ele na legenda. Então a proporcionalidade partidária é ela que reflete na eleição ou não de um determinado candidato. Embora você vote na pessoa, ao você escolher fazer parte de um partido, você tem que ter a consciência. Por quê? Porque hoje no Brasil é uma febre de criar partidos. A pessoa sai candidata a presidente, ele não se elege, mas ele adquire um prestígio nacional e com aquele prestígio ele monta um partido. E aí surge esse monte de partidos. E o que acontece é que lá na frente, esses partidos que não têm base histórica e nem eleitoral, eles desfavorecem determinados candidatos. Aí há uma migração, porque quando surge um novo partido, se você é filiado a um partido e tem mandato, você não pode se desfiliar, senão você perde o mandato. Mas a partir do momento que surge um novo partido,
Se você se filiar a um novo partido, você não tem problema jurídico com isso. Mas o que acontece? Lá na frente, Então isso, como esse partido... isso criou uma motivação à criação de novos partidos? Exatamente, isso aí virou a farra da troca de partidos. Por quê? Porque daí o cidadão está aqui, mas ele quer ser dono do partido na cidade, que tem muito do coronelismo ainda hoje, e lamentavelmente, prega-se contra, mas pratica-se, né? Como a gente viu aí até na eleição do Senado. Então ele muda de partido, mas aquele partido, ele não tem uma base sólida, ele não participou da história, ele não tem sequer uma vertente ideológica. Se você pergunta, por exemplo, para um desses partidos novos, eu não quero citar nenhum partido, até para não constranger nenhum companheiro, mas aí surge um partido novo, você chega e fala assim, ó, qual é a filosofia do teu partido? Qual é a história do teu partido? Quem fundou o teu partido? Isso aí, se você perguntar de cada 10 candidatos, acho que se 2 te responder, é um milagre. Então, todas essas questões, o candidato tem que ter isso na mente. Ele tem que saber, ó, estou filiando nesse partido por causa disso, porque eu me identifico com a ideologia desse partido, e ele tem que manter essa essência dele. Porque a partir do momento que você entra na política, você perde a essência, então você perdeu a finalidade devida. Eu sempre critico, e os seus companheiros vêm aqui, o eleitor percebe que os partidos, como você acabou de dizer, acabam ficando parece que tudo a mesma coisa. Né? Aí surge um partido ontem que eu digo 3, 4 meses. Aí de repente o partido já tem senador, já tem deputado. Mas para você criar um partido, convencer o eleitor a ter vereador já é difícil, como é que um partido já nasce com deputado, senador, outros até com governador? Então, na verdade, Sebastião, aí a gente entra num ponto até mais profundo, que é a necessidade da reforma política. Porque se você for analisar, essas questões ainda, eu acho que são as mais leves, as mais consideráveis. Porque, por exemplo, o Paraná tem um senador que nunca teve um voto. Por quê? Porque a Gleisi Hoffmann se elegeu senadora, virou ministra-chefe da Casa Civil, e o camarada, o cidadão, quando é candidato a senador, ele pode ter o suplente. Então eles fazem os conchavos políticos, fazem um acordo, ela tinha um suplente, ela virou ministra, esse suplente virou senador, mas ele nunca teve um voto. Então é daí que eu entendo que a gente precisa urgentemente da reforma política. Agora, a reforma política é interessante para quem? Como vai fazer reforma política? Elegendo Renan Calheiros, o Alves lá do Rio Grande do Norte, que é o conservadorismo do coronelismo. Como vai fazer? Mas é aí que a gente precisa saber em quem a gente está votando, sabe? Porque... Paulo, você é um vereador, na lista aqui de convidados, o presidente da casa falou de você, e também o deputado Gilberto Martins. Por isso que eu liguei para a sua assessoria, para você vir aqui, você é um vereador jovem. Você não acha que o país precisa de uma transformação radical, sabe? Não há um conformismo com a política? Porque não há mudança, né? As grandes mudanças vieram o quê? Diretas já, né? Participação do jovem. O Collor caiu como? A própria cara Uni. pintada, a Uni. Né? Você não acha que, por exemplo, não, mas então aqui é municipal, você vai falar de coisa federal, mas nasce aqui. Né? As ideias, os pensamentos, a política, começa no município, vai para o estado e chega na União. O Lula começou lá no sindicato e chegou à presidência da República. Você não acha que o PT não é teu partido, mas você pode falar porque é algo público, então qualquer um pode falar. Você não acha que a forma dele governar, dele atender às ONG, as entidades sociais, não acabou amordaçando os movimentos sociais? Olha, eu acho que e a gente tem que tomar cuidado, porque generalizar é sempre um retrocesso. Mas a nível nacional, a gente que tem acompanhado aí pela mídia, eu acho que o PT se profissionalizou em ser corrupto. Eu acho que a própria instituição PT hoje é muito mal vista. Hoje eles praticam a política do pão e circo, né? Que é aquilo que a gente lamenta. Mas assim, ó, eu digo uma coisa para você. Olha, as pessoas têm que tomar cuidado na hora que votam, pelo seguinte sentido. Esse coronelismo, ele está implícito em vários setores da política. E nós vamos ver isso daqui ano que vem. Por exemplo, o cidadão é deputado, e nós vamos ver isso em Cambé, por exemplo. O camarada é deputado, aí ele consegue um cargo maior, ou ele se aposenta da política, e ele pega o filho, que não sabe nem o que é política,
que não sabe a necessidade do cidadão, que não participou de associação de morador, que não fez movimento estudantil, que não tem identidade nenhuma, que não sabe nem de onde veio nem para onde está indo, que não sabe o que é passar necessidade na vida, e ele traz o filho aqui nas classes políticas e enfia de goela abaixo na gente. Então isso é uma falta de respeito muito grande. Você veja bem, eu estou aqui, amanhã eu faço 28 anos, sou o vereador mais jovem dessa legislatura. Com 16 anos eu militava no movimento estudantil, milito até hoje. Fui de centro acadêmico, fui de grêmio estudantil. Então, a gente teve toda uma base, participei da juventude e ainda me considero que tenho muito a aprender, viu, Sebastião? Isso que você falou, então, não tem escrito em lugar nenhum, mas é uma monarquia legislativa. Monarquia o pai legislativa. deixa pro filho. Elege neto, sobrinho e filho. Eu estou acompanhando a Assembleia Legislativa, estive lá, inclusive, na posse do Dr. Gilberto, deputado, que tem feito um belo trabalho, tem participado lá na Câmara, se colocado à disposição. E aí eu estava andando e eu ouvia, olha, não sei o que filho, não sei o que sobrinho, não sei o que neto. Então eu fico me perguntando que identidade que essas pessoas têm. Essas pessoas estão ali para salvaguardar um espaço político de poder que vai se perpetuar por várias gerações. E o povo, onde é que fica? Onde é que fica a nossa comunidade, nossa cidade? É a coroa portuguesa ainda. É a coroa portuguesa, mas eu acho que, viu, Sebastião, e faço até um elogio aqui, eu acho que as pessoas, o eleitor amadureceu bastante, as pessoas estão votando melhor. A exemplo de Londrina, que nós vemos o reflexo aí, que nem a pesquisa, nem o cacife de poder financeiro eleitoral prevaleceu. Prevaleceu o bom senso, então as pessoas preferiram usar o critério do bom senso. Eu acredito que isso vai melhorar, essa renovação está acontecendo, isso é muito boa. Vou ficar muito feliz se na eleição para deputado isso persistir, até porque o Cambé vai ganhar muito, o Paraná vai ganhar muito. Então a nossa região ela está muito bem representada, o Dr. Gilberto, o Dr. Tercílio Turini, o próprio Sheida, são pessoas que a gente vê pela própria história política, a gente não vê eles envolvidos com corrupção e nem nada. Mas eu defendo que Cambé tenha novamente um deputado. Vou trabalhar para que Cambé tenha um deputado. Várias pessoas estão se manifestando e acho que o caminho é esse. Paulo, você abriu espaço para a gente fazer uma pergunta. Há tempos, os governadores, eles vêm de Curitiba, né? O Jaime Lerner, Curitiba. Acho que depois do Álvaro Dias são todos. O Requião é de Curitiba. O Beto Richa, que alguém diz que o Beto Richa é de Londrina, mas ele só nasceu aqui, né? Ele mamou em Curitiba, foi criado lá em Curitiba, né? Então, há uma sucessão, não que seja errado votar em candidato de Curitiba, mas você não acha que a sociedade nossa... Eu vou perguntar isso para você, que você é jovem, dá para repensar e discutir nas suas reuniões. Você não acha que a sociedade está carente, está pobre de criar novos líderes? O deputado Gilberto Martins, ele disse que veio da UEL. O Álvaro Dias veio da UEL. Você não acha que a sociedade precisa criar novos líderes? Parece que a gente está trabalhando com comida requentada. Como você citou, o filho e o sobrinho do deputado. Não precisa criar novos líderes. A sociedade não precisa discutir, debater isso. Mas foi o que Platão disse, Sebastião. Aos bons que não fazem política, resta serem governados pelos maus. Inclusive o pastor Kia Santana está aqui no estúdio, um grande amigo da gente, que a gente tem um carinho muito grande, foi candidato a vereador em Londrina também, e a gente sempre está conversando sobre isso. O que eu digo é o seguinte, a gente até esperava, e eu quando vi o Barbosa ganhar a prefeitura de Londrina, a gente até então não sabia o que vinha pela frente, eu até cheguei a imaginar que ele poderia ser no futuro, um possível candidato a governador. Depois foi toda aquela decepção para nós e tudo mais. Mas assim... eu acredito que o jovem, não só o jovem, mas porque a gente é jovem de dentro para fora e não de fora para dentro, eu acho que as pessoas de bem, elas têm que criar consciência de participar da política. Lá na igreja, lá na associação de moradores, lá no posto de saúde, em todos os segmentos da sociedade. Porque a pessoa olha e fala assim, ó, a política é muito corrupta, eu não quero fazer parte disso. Então se ele não quer fazer parte disso, ele é uma pessoa boa, os maus querem. Então está aí a necessidade e a importância da gente se preocupar. É que os bons não pedem. É por isso que eu estava até conversando com o presidente do partido essa semana e disse, olha, eu tenho interesse de fazer parte do Conselho Municipal da Juventude, até para a gente criar políticas públicas sólidas que faça com que o jovem se interesse em conhecer a Câmara Municipal, em participar de uma sessão legislativa, em ir lá falar com o prefeito, em criar os grêmios estudantis e ver que a política é o canal, é o meio pelo qual a gente consegue transformar a nossa sociedade da maneira mais rápida possível.
Vereador Paulo Soares, muito obrigado pela sua presença aqui no A Resposta. Aqui está sempre à sua disposição. E bons trabalhos legislativos. Muito obrigado. Já no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com Serginho do Sub-20 do Corinthians. A Resposta volta já. E as blitz nas boates continuaram em todo o país nesse fim de semana. Em Londrina, a fiscalização foi intensa, envolvendo o Ministério Público, a polícia e órgãos da prefeitura do município. Você tem acompanhado, Lorival? Boa tarde. Boa tarde, Sebastião. Eu tenho acompanhado, sim. Em Londrina, esse final de semana, fecharam um monte de bares e boates, lacraram. Tem que ser feito isso. Queremos que os empresários do ramo, Sebastião, entendam que não é perversidade, que não é politicagem, que não é interesse público, mas é um interesse coletivo da sociedade. Nós, os colegas empresários que têm as boates, têm as casas de show, têm os seus bares, nós não queremos, nós não, a sociedade não quer que eles fechem, que é até um modo de lazer. Entendemos que essa forma... Trabalhe corretamente. Exatamente, é uma forma para preservar o empresário, para preservar o seu capital, para preservar a sua empresa, para preservar os teus lucros. Não pode acontecer isso mais no Brasil, essa situação calamitosa. Sabe que faleceu mais um rapaz ontem, são 237 mortos, então não pode. Então eu entendo que a fiscalização de Londrina e região tem que fazer. E outra coisa, tem a lei seca. Agora, as blitz nos bares noturnos, nas principais avenidas da cidade de Londrina e região, teve blitz. Então, teve muita gente presa também porque bebeu meio copo de cerveja. Então, você que vai sair, se você bebe, não dirija, por favor. E os trabalhos legislativos nas câmaras de vereadores começam hoje em praticamente todo o país. Lorival, Londrina começa hoje também? Começa amanhã, Sebastião. Na Câmara dos Vereadores, amanhã já vai ter uma sessão polêmica, que é o aumento do salário dos secretários da nova administração do QIREF. Então, amanhã a televisão, os jornalistas vão estar lá na Câmara e nós vamos saber que vai ser um braço de ferro, porque o QIREF fala que não tem dinheiro, mas quer também já o aumento para os secretários. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho, Lorival, uma empresa, para ela ir bem, ela tem que pagar bons profissionais. A maior empresa da cidade é a prefeitura. Como a prefeitura vai ter bons profissionais, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida, um profissional liberal bem-sucedido, um empresário, ele não vai largar de cuidar das coisas dele, que é dele, e tem lá o seu prolabore de 20 mil reais por mês, para ir trabalhar na prefeitura por 5, 6 mil, e você sabe que trabalhar no poder público, a imprensa em cima, é todo mundo. Então, não tem dinheiro, mas eu acho que o secretariado tem que ser bem remunerado, para que você tenha, para que você tenha competência, porque isso é um retorno. Eu entendo exatamente isso, Sebastião. Senão você tem que trabalhar, com todo respeito, com quem já aposentou, com quem está fora do mercado. Ninguém vai largar no auge dos seus negócios, abandonar para ir trabalhar para o poder público de graça, por amor. Exatamente. Então, esse é um grande problema que as prefeituras estão enfrentando e Londrina vai enfrentar. Infelizmente, Londrina vai enfrentar e amanhã já vai começar a sessão pegando fogo. E para encerrar, nosso tempo está se esgotando, Lorival. Você acha que o governo, você que está ali dentro do Legislativo, né, o Lorival Mota é assessor do vereador Júnior Santos Rosa, na sua visão, você acha que o governo do QIREF tem voto suficiente para garantir seus projetos ou ainda está se construindo essa base?
Olha, de princípio não tem, mas sabe que já está construindo algumas bases, tem alguns vereadores já apoiando, alguns vereadores já se manifestando, mas são 19 vereadores e você sabe que precisa de no mínimo 13 votos para ser aprovado essa lei de aumento salarial. É maioria simples ou maioria comum? Não, maioria 50%. simples, 50%. Mais um. Mais um. Então, vai ser braço de ferro amanhã na Câmara dos Vereadores e amanhã vamos ver quem é quem. Tá bom, então. Mais alguma coisa, Dorival? Olha, é um prazer sempre estar aqui com você, apresentar o telejornal, o Jornal Resposta. Quero que você procure lá no Jornal A Resposta. Temos também lá o nosso Facebook, o meu pessoalmente é Lourival Mota, no Facebook você vai encontrar. E lembrando, prestigiar o nosso companheiro aqui, Lima, os empresários que investem aqui no nosso programa, Nove Cosméticos. Ligue lá para o 33216858 e agora eu vou tentar uma entrevista lá em Arapongas, no assentamento, junto com a Dilma Rousseff. Nós anunciamos aqui durante a nossa programação a presença do jogador Serginho do Sub-20. Tinha confirmado com a nossa assessoria que estaria presente. Porém, nós pedimos desculpa aos nossos telespectadores. O ato gera o fato e o fato vira notícia. Boa tarde a todos.